Olá pessoal, hoje a receitinha é essa cuca com doce de leite, gente. Maravilhosa, uma cuca super fácil de fazer. E olha essa delícia que a gente vai começar agora. Aqui eu tenho 200 ml de leite morninho. Esse morninho, vocês vão ver que eu vou colocar o dedo. Vocês sentem aquele morninho é suportável no seu dedo. Agora você pega uma colher bem cheia de margarina, pode ser manteiga também, em temperatura ambiente. A gente vai colocar nesse leite morninho para poder dar uma leve derretida, dessa maneira. Assim que derreteu, a gente coloca o leite e a margarina que derreteu nessa tigela. E vamos pôr 3 colheres de sopa de açúcar. Dá uma mexidinha. E venho com 1 colher de sopa de fermento biológico seco para pão. E aqui a gente dá aquela mexida para misturar o fermento. Coloco 1 colher bem cheia de óleo, mexe e vem com um ovo inteiro. E agora a gente dá aquela mexidinha, mexe bem mesmo. E venho com 1 colherzinha de chá de essência de baunilha. E agora a gente vai pôr o sal, tá, gente? 1 colherzinha de café de sal, tá? E aqui a gente dá aquela mexidinha, mexe bem mesmo. E já vão colocando a farinha de trigo. Coloquei 1 xícara de chá de farinha de trigo. Mexe, venho com a 2ª xícara de chá de farinha de trigo. Vamos mexendo. Toda vez que for colocando a farinha de trigo, você vai mexendo. Mexe bem mesmo. Venho com a 3ª xícara de chá de farinha de trigo. Mexe bem mesmo. Envolve bem essa farinha. Agora peguei meia xícara de chá de farinha de trigo. E aqui a gente já envolve. Como a massa já está pesando, eu vou colocar a mão na massa. Limpa a espátula. Já vão colocar a mão na massa. Vão envolver bem essa farinha. Vou envolver bem mesmo ela. Envolve bem, né? Envolveu bem essa farinha? E agora a gente vai pegar essa massa, vamos colocar na bancada pra gente sovar bem essa massa. Ela fica uma massa meia molinha, tá, gente? Você pega lá pelo menos 1 ou 2 colheres de farinha de trigo. Um pouquinho de farinha de trigo, vocês vão colocando na bancada aos pouquinho. Vai polvilhando essa farinha e a gente vai começar a sovar bem mesmo essa massa, tá? Mas é colocando bem pouquinha farinha na bancada, dessa maneira. Não despeja não bastante farinha. Sova bem até que ela fique bem lisinha mesmo, é uns 5, 8 minutinhos, tá? Sobrou, ó, vocês viram aí, eu acho que eu usei 1 colher de sopa de farinha de trigo. A gente vai colocar a massa aqui para ela poder descansar entre 40 minutos, 1 hora, vai depender também do dia, se tá quente, se tá frio, tá? A minha demorou uns 45 minutos, ela cresceu. Coloquei a massa na bancada, vou abrindo aqui com as minhas mãos, tá? Abro bem mesmo, ó, desse jeito com as minhas mãos mesmo. Aqui eu tenho uma lata de doce de leite, que eu peguei o leite condensado e cozinhei na panela de pressão, tá? Vai toda, pode colocar todo para ficar bem recheado mesmo. Aqui eu coloquei e vou espalhando. Não espalho muito bem na borda, tá, gente? Porque a borda você vai fechando para poder não escapar o doce, tá? E aqui você vai enrolando, vai fazendo dessa maneira, ó. Vai enrolando, forma um pão grande. E eu tenho essa assadeira, né, retangular. Eu passei óleo nela, né, untei com óleo e coloco lá. E deixo ela descansando lá. Deixa ela de ladinho, cobertinha. A gente vai preparar a farofa, que é meia xícara de chá de farinha de trigo. Meia xícara de chá de açúcar cristal, tem que ser o cristal, tá, gente? E 2 colheres de sopa de margarina gelada ou manteiga, tá? Mas eu tô fazendo com a margarina mesmo. Com as pontas do dedo, vocês vão fazer uma farofa, tá? Vai fazendo dessa maneira até envolver bem a farinha mesmo. Ela tem que ficar pedaçuda mesmo, tá? Igualzinho uma farofa, tá bom? Vai fazendo dessa maneira. Tenha paciência que dá certo, tá, gente? Peguei meia colher de sopa de canela, mais ou menos meia sopa de canela em pó.
E aqui com uma colher eu vou envolvendo essa canela, tá? Aqui é quando a gente tava fazendo já a farofa, já deu uma crescidinha lá. E agora eu vou colocar a farofa por cima. Deixa ele crescer pelo menos uns 20, 30 minutos. Aquece o seu forno a temperatura 180 graus e leva para assar entre 40 a 50 minutos. Como é um pão, vai ser uma cuca grande, então é entre 40 a 50 minutos. Ficou assim, gente. Com essa maravilha. Eu tô tirando com cuidado, ele tá meio quente ainda. Deixa esfriar como doce para vocês não se queimar, gente, tá? Deixa esfriar para desenformar. Como ele tava meio quentinho ainda, eu tava tomando o maior cuidado para não quebrar, porque ficou super macio mesmo. Tô aqui cortando para vocês verem como que ficou por dentro. Olha que maravilha que ficou por dentro, gente. Ficou super macio e ficou esse recheio no meio, ele tá bem recheado mesmo. Receitinha vai ficar na descrição do vídeo, tá? Obrigada.